E aí, pessoal, estamos juntos aqui para iniciarmos a discussão sobre princípios bíblicos em inteligência artificial, né? Desde janeiro, fevereiro de 2023, em que a inteligência artificial ganhou assim uma projeção mais massificada, isso trouxe, né, muitos debates dentro do mundo cristão sobre e aí, será que é adequado a gente usar? Será que não é adequado? E como usar? E é algo que as pessoas ficam ainda muito apreensivas, né? Eu vejo lá no Cristão 24 Horas, algumas pessoas às vezes mandam perguntas de: será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? E é a mesma apreensão que aconteceu na época em que a internet veio na década de 90. Então, eu resolvi fazer esse nosso encontro aqui justamente para que possamos refletir juntos sobre princípios bíblicos e inteligência artificial. Fico muito feliz em te receber aqui. Eu sou Felipe Assensi, sou justamente o criador do Cristão 24 Horas, essa inteligência artificial que é focada em cristãos e busca, né, ajudar os cristãos, seja nos estudos bíblicos, seja em seu ministério. Vamos orar para a gente iniciar? Pai, estamos aqui juntos para refletirmos mais sobre Sua palavra. Ilumine a nossa jornada aqui, Senhor, para que tudo que façamos e pensemos e falemos seja correspondente ao que o Senhor espera. Seja feita a tua vontade aqui, Pai, e não a de cada um de nós, porque só o Senhor tem planos perfeitos para nós. Comecei aqui a fazer a oração e aparentemente a conexão acabou, né? Mistérios, mistérios. Então, vamos fazer novamente aqui a nossa oração, né? Para a gente deixar registrado isso. Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti para conversarmos sobre inteligência artificial. Permita que tudo que falemos aqui, que seja da nossa prática aqui ao longo desse encontro, seja coerente, seja orientado pela tua palavra. Espírito Santo, tome cada pessoa que está aqui presente, instrua, guie, para que possamos utilizar a inteligência artificial com sabedoria para glorificar o teu reino, Pai. E nunca para desenvolvermos a nossa imagem como a principal, mas sim que nós diminuamos para que o Senhor apareça e o Senhor se desenvolva e que possamos usar a inteligência artificial para mostrar Jesus. Segunda vez que estou tentando iniciar aqui a nossa aula e a gravação interrompe. Vamos lá, vamos seguindo então. Pessoal, vamos então conversar sobre inteligência artificial e princípios bíblicos. Eu estava muito ansioso para começar essa aula, porque, como eu falei, né, tem muita apreensão ainda. E a premissa do uso da inteligência artificial, assim como é a premissa do uso da internet, é a integridade, né? Eu e você precisamos ter integridade naquilo que a gente faz com a inteligência artificial. E integridade dentro do mundo cristão tem uma conotação muito maior e muito mais profunda do que a gente pode dizer que é integridade no geral, porque aqui a integridade também está relacionada a jamais agirmos em dissonância com a palavra de Deus. E existem algumas premissas aqui de uso da inteligência. Coloquei a internet aqui no cabo. A gente está tendo uma instabilidade aqui. Peço até desculpas a vocês, mas nem sei o que está acontecendo aqui na internet aqui de casa. Agora eu coloquei no cabo, então ela não vai mais cair, né? Então vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, gostaria de compartilhar algumas premissas, né? Primeira premissa é de que a inteligência artificial não substitui a inteligência humana, né?
Inteligência humana, a sabedoria, a nossa consciência, isso tudo vem de Deus. Deus nos criou. A inteligência artificial foi criada pelos homens. Então, ela não substitui. Isso quer dizer que, por mais que nós utilizemos a inteligência artificial, ou nós utilizemos a internet, ou nós utilizemos um livro, nós temos uma capacidade de ir muito mais além do que a inteligência artificial, a internet ou um livro pode ir, em função do nosso relacionamento com Deus, né? E aí entra também uma segunda coisa muito importante como premissa. A inteligência artificial não é perfeita. Não é perfeita. Ela tem problemas, ela tem imprecisões, né? Até porque ela pega todo o conteúdo disponível na internet no mundo. E aí ela pode produzir imprecisões, né? E tá tudo bem, né? Se até os humanos produzem imperfeições e imprecisões e erros, o que dirá a inteligência artificial. Mas ela é um grande ponto de partida para a gente aqui, enquanto o desenvolvimento do nosso ministério, dentro dos nossos estudos bíblicos. A inteligência artificial, de fato, ajuda muito como um ponto de partida daquilo que a gente vai discutir. Inclusive, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Então, a maior virtude hoje da inteligência artificial não é perfeição, não é ser melhor que um ser humano, não é substituir o nosso relacionamento com Deus, nada disso. A maior virtude é ela entregar uma informação que a gente entende que ela pode nos ajudar de alguma maneira, com uma boa qualidade, né? Não é perfeita, mas é uma boa qualidade, num tempo recorde. Então, nós temos uma boa qualidade num tempo recorde. São as duas virtudes de uma inteligência artificial e ela nos ajuda no nosso cotidiano cristão. Eu não sei se vocês já viram, tem um movimento chamado Lausanne. Lausanne. É um movimento de cristãos mundial, sabe? E eles se encontram em vários lugares do mundo. Inclusive, eu tirei print aqui do site deles para facilitar aqui a visualização. Olha só, é Lausanne Movement. A ideia é de ser um movimento interdenominacional para que cristãos se encontrem e desenvolvam formas de evangelizar, desenvolvam missões, desenvolvam um espaço mundial de encontro e de compartilhamento de informação, né? E esse Lausanne Movement, ele estabeleceu aí no seu último evento uma discussão muito grande sobre como cristãos podem usar a inteligência artificial de um jeito íntegro, né? E eu li toda a discussão e tudo mais, e eu vou te mostrar o que saiu desse encontro. Olha só. Primeiro, né? E aí é uma coisa, principalmente para quem tem um conhecimento maior de teologia, né? É importante a gente saber, né, a ideia do Imago Dei, né, que está em Gênesis 26 a 28, né, de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí, então, existe uma essência humana, uma natureza humana que é singular, porque foi feita à imagem e semelhança de Deus. E o Lausanne Movement vem reforçar isso, vai dizer que, olha, a IA não pode substituir a essência humana, mesmo imitando características humanas, né? A gente viu, inclusive, deu uma discussão muito grande recente de uma igreja na Suíça, né? Fez uma parceria com uma universidade para fazer um experimento, né? Ela não usou isso oficialmente, mas foi um experimento de simulação de Jesus, sabe? Criada por inteligência artificial e usado principalmente para confissão de pecados. Isso daí é claro que, do ponto de vista experimental, é uma coisa, do ponto de vista de utilizar de fato, é algo muito sério, né? E muito grave, pelo menos a princípio, porque a gente vê, né, o uso de algo que é um relacionamento humano, que é a confissão de pecados, para o uso, para uma confissão com uma inteligência artificial, ou seja, com algo que não é nem Deus, nem humano, né? Então, o Lausanne Movement vai trazer a ideia de que a IA não substitui a essência humana.
mas ela pode imitar certas características, como a fala, como a escrita, que vão auxiliar os indivíduos, né? Vão auxiliar os cristãos. E por que que a IA não tem como substituir o nosso relacionamento com Deus? Porque ela não tem alma, não tem consciência. E mesmo que um dia ela tiver consciência, né? A gente vê esses robôs cada vez mais avançados, ela jamais vai ter alma. Então, isso faz com que a IA sempre esteja num plano abaixo. E se ela está num plano abaixo, ela não pode substituir jamais aquilo que já está presente na palavra de Deus e que Jesus nos orienta há muitos anos, né? Há milênios. Oração, jejum, relacionamento, confissão de pecados, salvação, arrependimento, né? Então são coisas que a IA não pode substituir. E eles também vão dizer que a IA não representa uma ameaça existencial, né? Assim como a internet não representa. Pelo contrário, né? Você tem o uso bom da internet, o uso ético da internet, o uso cristão da internet, que é muito importante. Inclusive, a gente está aqui por conta disso, né? Mas isso exige cuidado para evitar influências negativas em nossa compreensão de Deus, da humanidade e do mundo, né? Então, assim como a gente deve ter muita cautela no uso da internet, a gente deve ter muita cautela no uso da inteligência artificial. O Lausanne Movement também vai dizer que a IA pode aprimorar o trabalho da igreja, ajudando na evangelização e no discipulado. Eu vejo dentro do Cristão 24 Horas, o nosso aplicativo de inteligência artificial, muitas pessoas ingressam no Cristão 24 Horas com esse propósito: evangelização e discipulado, né? Então, hoje, a IA, se você pensar assim, a criação de um material evangelístico, tá? Vamos fazer uma comparação do jeito pré-IA e do jeito IA. Hoje, você consegue, com a IA, criar materiais evangelísticos de altíssima qualidade, coerentes com a sua denominação religiosa, de fato, algo que vai ajudar muitas pessoas a conhecerem Jesus e serem apresentadas a Jesus num tempo recorde, né? Então, hoje, se você vai fazer uma pregação, você pode gerar o material dessa pregação, distribuir para as pessoas que estão ali aceitando Jesus, e isso permitir que elas iniciem uma jornada com Jesus, sabe? Então, a IA pode ajudar, né? Isso daí não é novidade. Apesar de algumas pessoas ainda estarem apreensivas, porque essas pessoas não conhecem a IA, né, e o potencial que ela tem, ela pode ajudar em tudo isso. Inclusive, o Lausanne Movement vai exemplificar, olha só, personalização de materiais didáticos, né? Eu estou usando agora o Cristão 24 Horas, a gente vai liberar um robô, inclusive, muito em breve, de histórias infantis bíblicas. Então, a gente está falando não só de material didático para adulto, mas também para criança. Evangelismo digital, né? Nós temos, inclusive, no Cristão 24 Horas, uma aula de evangelismo digital. Estudo bíblico contextual, né? Em que você relaciona uma passagem bíblica com uma questão atual que você precisa lidar, seja num aconselhamento, seja para a tua própria vida, né? E a própria tradução da Bíblia, tá? Seja tradução escrita, seja em áudio, em visual, né? Então, hoje a IA tem um potencial absurdo. Inclusive, o Lausanne Movement vai dizer que essa geração que está chegando aí, essa geração mais nova, né? Em função dela ter já uma ambientação nativa com a internet e com a própria inteligência artificial, né? Você usar a IA para fortalecer a fé das gerações que estão chegando é uma boa estratégia, já que elas estão ambientadas com a própria tecnologia, né? Então, tudo isso vai trazer muitas reflexões para todos nós sobre o uso da inteligência artificial, né? Mas aí alguém poderia dizer, mas eu entendi, Felipe. Só que geralmente, quando se discute o uso da inteligência artificial, quais são os princípios bíblicos que estão relacionados a isso, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de princípios bíblicos que geralmente estão relacionados, estão presentes nos debates sobre o uso de inteligência artificial para cristãos, né? O primeiro, a gente pode trabalhar a própria passagem de Salmo 24, né? Que vai dizer: do Senhor é a terra e tudo que nela existe,
o mundo e os que nele vivem. Então, o Senhor criou, o Senhor é dono disso tudo, do ouro e da prata, inclusive, né? Então, tudo é do Senhor. Então, se tudo é do Senhor, se nada foge ao Senhor, ele pode muito bem permitir a criação de algo, como a inteligência artificial, que, se usado de acordo com a sua palavra, de acordo com o projeto de Deus para a vida de cada um de nós, pode ajudar a edificar outras pessoas e edificar a própria igreja, né? Então, o Salmo 24 nos mostra essa ideia de totalidade do pertencimento de tudo a Deus. A gente também tem 1 Coríntios 6:12. Olha só. E geralmente as pessoas leem só as duas primeiras frases e esquecem da complementação. E a complementação é muito rica, não só do ponto de vista hermenêutico da Bíblia, mas também do ponto de vista daquilo que eu e você podemos fazer com o uso da inteligência artificial. Olha só, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Provavelmente você já escutou essa passagem, mas infelizmente não falam da complementação dela. Olha só. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, nem todas convêm, mas é algo além. Eu não posso me deixar dominar por nenhuma coisa, nem lícita nem ilícita. Olha só isso. As ilícitas muito menos, né? Então, se eu vou utilizar a inteligência artificial no meu ministério, eu não posso ser dominado pela inteligência artificial basicamente, toda a minha atuação ser utilizando a inteligência artificial no meu ministério. Por quê? Porque senão estou me deixando dominar por essa ferramenta chamada inteligência artificial. Então, a grande questão não é o uso, é ser dominado. Assim como você não pode ser dominado pelo dinheiro, assim como você não pode ser dominado pelas coisas desse mundo. Nem eu posso, não é? Então, essa complementação faz muita diferença, porque no final do dia, você, partindo da premissa de que você pode usar a inteligência artificial no seu ministério, e é perfeitamente possível, você não pode deixar isso te dominar, né? O outro princípio importante está presente em Colossenses, né? 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então, se vai usar inteligência artificial, existe uma premissa que orienta o uso da IA. Qual é a premissa que orienta o uso da IA? Faça para o Senhor. Então, não faça para você se engrandecer. Para você, o foco não pode ser em você e não pode ser em mim. Tem que ser para o Senhor. E não é para fazer de qualquer jeito. Olha só o que está aqui. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. É todo o coração. Não é 50% do coração, não é 25% do coração. É todo o coração. E a gente também tem uma passagem muito importante, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, você não pode gerar um material evangelístico com a inteligência artificial, revisar esse material, entregar para um irmão, aprofundar seus estudos mais em escatologia. Por que não? Qual é o problema? Você não está revisando o material? Você não está lendo o material? Se você, ao utilizar algo gerado por inteligência artificial, demonstra zelo, porque você está lidando com as coisas do reino, e você está entregando o seu melhor de todo o coração a utilizar aquela coisa? Existe algum problema nisso? Você elaborar uma pregação e você estruturar toda a pregação na inteligência artificial e a partir dali você buscar versículos, você buscar visões teológicas, você buscar inspiração também no Espírito Santo para melhorar aquele ponto de partida. Isso é errado?
Porque se for errado, ninguém pode mais usar YouTube, ninguém pode usar mais um comentário bíblico, ninguém pode mais assistir a pregação de ninguém, né? Então, a questão não é você usar, a questão é por que você está usando. É para a glória de Deus? Essa é a pergunta. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6, né? Em que nós precisamos sempre vigiar. Porque como a inteligência artificial usa todo o conhecimento que está na internet, a gente precisa duvidar daquilo que a inteligência artificial gera. Ela não é perfeita. Então, esse momento de dúvida nosso é muito importante, né? A gente tem, inclusive, passagens bíblicas, o próprio apóstolo Paulo mostra, né? Tem passagem bíblica que fala que ele estava lá pregando e as pessoas conferindo com a palavra de Deus. Se você tem que desconfiar de uma pregação, por que que você não pode desconfiar e não deve desconfiar de uma inteligência artificial? Então, vigiemos sempre, né? Inclusive, vigiemos para que não sejamos dominados pela inteligência artificial, né? E 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, mas retenha o bem. Então, tudo que você gerar, tudo que você utilizar da inteligência artificial é lícito, porém, é importante você, numa relação com o Espírito Santo, reter aquilo que é o bem, aquilo que de fato edifica a igreja, aquilo que de fato vai contribuir para você apresentar Jesus para outras pessoas, né? Então, veja que nós temos diversos princípios importantes que nos guiam, de uma maneira geral, a nossa atuação como cristãos, mas de uma maneira específica, a nossa relação aqui com a inteligência artificial. E aí, agora eu queria fazer um mão na massa aqui utilizando o Cristão 24 horas, né? Vocês podem ingressar no Cristão 24 horas, né? Quem ainda não faz parte, eu vou colocar aqui o link para quem quiser iniciar agora a sua jornada aqui no Cristão 24 horas. Deixa eu colocar aqui no nosso chat, já coloquei. E quero agora compartilhar com vocês. Se vocês quiserem que eu dê uma ênfase específica, vamos supor, Felipe, tem tantas coisas legais que você falou, me ajuda, por exemplo, com pregação, ou me ajuda com material evangelístico, ou me ajuda com devocional, ou me ajuda com estudo bíblico. É, fica à vontade para colocar aqui no chat se você gostaria que eu desse uma ênfase para um tipo de uso da inteligência artificial, porque aí eu consigo te ajudar até de uma maneira mais direcionada aqui no nosso encontro. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui o Cristão 24 horas. Não sei se você conhece, né, o Cristão 24 horas, se você já teve a oportunidade de usar, se você já é um assinante do Cristão 24 horas. Ele é uma inteligência artificial para cristãos. Tem uma visão interdenominacional, é focado em mundo cristão e tem diversas coisas somente para cristãos. Então, ao invés de você usar uma inteligência artificial genérica, que às vezes tem até conteúdos errados, conteúdos que não são de Deus, né? Você usa o Cristão 24 horas que tem uma curadoria. Todos os robôs são treinados, sabe? Então aqui, ó, a gente tem a parte de estudo com diversos robôs de estudo, Antigo Testamento, Novo Testamento, aramaico, hebraico e bíblico, resumo de bibliografia, aprendizado com YouTube, tem aquela pregação que você gosta no YouTube, você quer aprofundar seus estudos, ministério, guia de oração, criador de devocional, elaborador de sermão, defenda sua fé, como que você conversa com pessoas que não são da nossa fé, poemas bíblicos, letras de músicas bíblicas, criador de materiais, tem ferramenta, ó, gerador de imagens, transcritor de imagens, descritor, plano cristão semanal, tem assuntos aleatórios aqui para você que quer usar até para receita de bolo, né? Treinamentos, ó, tem vários treinamentos de IA para cristãos, estudo bíblico, materiais evangelísticos, evangelismo 4.0, como extrair as melhores informações, geração de lucro, até como que você pode ser remunerado, né? Tem e-books. Aqui é um overview, né? Então, como que você pode utilizar a inteligência artificial? De diferentes maneiras.
Tá? Vamos, por exemplo, pensar aqui, vamos pegar aqui um elaborador de sermão. Que tal? Né? Vamos fazer aqui um elaborador de sermão? Vamos usar aqui o robô elaborador de sermão. Qual o tema principal do sermão? Vamos colocar aqui, já que a gente está no final do ano, vamos pensar num tema que seja legal para renovação, né? Já que o novo ano está começando. Renovação de fôlego diante do novo ano que se aproxima. Vamos falar. Aí, qual é o público ou a denominação, né? Vamos lá. O público é a igreja. Vamos colocar aqui, chutando, tá, gente? Presbiteriana, da cidade do Rio de Janeiro. Tô chutando, ok, pessoal? São os membros da Igreja Presbiteriana da cidade do Rio de Janeiro. Qual tipo de sermão gostaria? Por exemplo, vou colocar aqui o sermão expositivo, ok? Quais sentimentos deseja despertar, né? Basicamente, eu quero colocar perdão sobre o que não conseguiu realizar no passado e planejamento para o que gostaria para realizar mais no próximo ano, tá? Vamos seguindo por esse caminho. Que lição da Bíblia te chama mais atenção? Vamos colocar aqui como renovação, é, sei lá, vamos colocar aqui deixa eu ver, que tal aqui Pentecostes? O evento de Pentecostes, né? Vamos colocar assim, ok? Então, observa que eu estou fazendo algo muito direcionado. Agora, quem é que está decidindo quais são esses itens? Renovação de fôlego, perdão, o evento de Pentecostes. Sou eu, Felipe. E é óbvio que eu tenho que fazer isso orientado pelo Espírito Santo. E aí eu coloco aqui, eu clico nesse botão roxinho. E o que que ele vai gerar? Ele vai gerar uma versão inicial da pregação. Por que que é uma versão inicial? Porque ele quer, primeiro, trabalhar a precisão da pregação e depois ele vai trabalhar, aí você vai conversando com ele e elaborando a pregação completa, tá? Então tá aqui, ó. Ele gera o sermão, renovação de fôlego diante do ano novo, né? E ele estabelece uma estrutura mínima. Olha só. Amados irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, com grande alegria que nos reunimos hoje para refletir sobre o tema renovação, tá? À medida que nos aproximamos de final de ano e início do outro, é natural olharmos para trás e avaliarmos o que realizamos e pensamos e no que desejamos alcançar. Nossa reflexão será embasada no evento de Pentecostes, conforme narrado em Atos 2, versículos 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar, né? E vem a passagem bíblica. Aí vem o desenvolvimento, ó. Vem o desenvolvimento. E depois vem a explicação, aplicação atual e conclusão. Ou seja, aqui eu tenho a lógica precisa do meu sermão. Mas, Felipe, eu gostaria que a inteligência artificial explicasse mais. Aí você vai ver aqui, ó, agora ela já aprendeu duas coisas. Ela já aprendeu o objetivo principal desse sermão e ela já acertou contigo o núcleo básico do sermão. Aí você vai clicar aqui, ó, nessa caixinha e ela vai abrir esse chat, tá? E aqui nesse chat você continua a conversa. Adorei. Vamos então estruturar a pregação em itens para facilitar, né? Vamos primeiro estruturar em item. Vamos, ó. Comecemos pela introdução. Haja como. Aí eu posso colocar, no caso aqui vai ser pastor, né? Presbítero, mas se eu fosse a igreja católica, eu colocaria o padre, né? Mas vamos lá. Haja como presbítero
com anos de experiência em sermões, calma aí, expositivos e estruture a introdução em itens, buscando seguir a lógica mais comum à igreja presbiteriana. Sabemos, inclusive, que é, certas igrejas têm uma estrutura fixa de como deve ser o sermão. Você pode colocar aqui o que é essa lógica mais comum da tua igreja, por exemplo. Tem que ter isso, isso e isso na introdução. Isso geralmente você aprende nos cursos da igreja, nos seminários teológicos da igreja. Mas vamos deixar aqui um pouco mais aberto. Você poderia explicitar os itens que geralmente são desejáveis segundo a sua doutrina, ok? Olha só, e ele estrutura para mim a introdução. Lembra? A gente está falando só da introdução. Saudação e invocação, tá vendo como ele está trazendo de uma maneira mais específica? Leitura do texto, aí você fala do tema, né? A contextualização do texto, propósito da mensagem, transição. É claro que eu estou sendo aqui mais rápido, porque estamos fazendo um exercício, né? O que que é o certo quando você for usar? Você ler, você refletir, você orar, você jejuar, você ter um processo mais profundo aqui de reflexão. Mas veja que eu estou então elaborando a introdução. Vamos assumir que aqui está maravilhoso, tá? Lembra sempre que eu posso aqui no chat pedir para alterar, diminuir, aumentar, exemplificar, retirar, substituir. Eu posso pedir tudo isso, tá? Agora vamos então falar do desenvolvimento, ok? Então vamos aqui, ó, assumindo que está maravilhosa a introdução, adorei. Agora vamos fazer o desenvolvimento. E aí eu peço para agir como presbítero, blá, 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 mesma coisa, e aí estruture o desenvolvimento. Se a minha denominação, a minha igreja tiver uma estrutura mais fixa do que deve ser esse desenvolvimento, você pode colocar aqui. E ele vai lá fazer o desenvolvimento. Olha como é que é prático, gente. Agora, ele está tirando isso do zero? Não, ele está tirando as informações que eu coloquei lá atrás. Tá vendo? Então, na parte de desenvolvimento, ele vai trazer aqui, ó, quais são os textos bíblicos. E aí, vamos supor, não andem ansiosos por coisa alguma, né? E aí ele traz aqui o significado de ansiosos, ele traz a sugestão, né, de você trabalhar o significado de ansiosos e discutir a ideia de ansiedade. Então você vai começar um novo ano assim, né? Em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças. A importância de dar graças em tudo que é contexto, né? Na vitória e na derrota. Então, você olhar para o seu passado e dar graças. Tá vendo? Ele está falando de passado, gente. E ó, não se preocupe com o futuro. Existe a paz de Deus que excede todo entendimento, conforme diz o apóstolo Paulo. Tá vendo? Ele, inclusive, traz ilustrações, pessoal, de exemplos bíblicos, como a história de Daniel na cova dos leões, né? Jesus no jardim do Getsemane, tá vendo? Aplicação prática. Olha que legal, sabe? E eu posso ir assim até o final, ok? Eu pego todas as partes aqui e vou até o final, tá? Mas não é só o sermão. Adorei. Olha só o que eu vou fazer. Presta atenção. Antes de escrevermos o restante do sermão, eu adoraria fazer algo diferente para os membros da minha igreja. Quem sabe entregar um planner de 2025, mesmo que virtual, para que eles possam usar. Planner, para quem não sabe, é tipo um planejador de 2025, né? Você está criando
para os membros da igreja usarem, né? Porém, não queria que fosse algo meramente burocrático sobre planejamento, mas que tivesse algum traço cristão. Você pode me ajudar na sugestão? Então, olha só, eu estou falando de pregação, mas me deu uma ideia aqui, né? O ideal é eu só usar essa ideia no final, depois que a pregação, depois que eu desenhar a pregação toda. Mas como eu estou aqui num exemplo, tá? Eu já estou encurtando aqui o nosso papo. E ele criou aqui um planner, olha aqui que legal. Uma sugestão de planner cristão. Olha que lindo. Versículo do mês, oração e gratidão diária, reflexão semanal, desafios de fé. Olha que lindo, gente. Planejamento de servir, citações inspiradoras. Isso tudo vai estar dentro do planner que eu vou liberar na minha pregação, na última pregação do ano, para os membros da minha igreja. Olha que legal. Tá vendo? Então, resumidamente, eu posso elaborar um sermão. Eu posso criar devocional. Aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei as informações, criei um devocional aqui embaixo, ó. Qual é o objetivo do devocional? Despertar a ideia de perdão entre os membros da igreja. Ele é importante para você, para a família ou para a igreja. No meu caso, eu coloquei que o devocional era destinado aos membros da igreja. E que direcionamento você pediria a Deus para que os membros da igreja saibam perdoar ainda melhor? Ele gerou um devocional. Eu posso mandar isso no grupo de WhatsApp da igreja, sabe? É claro, eu vou revisar, mas quem colocou as informações? Fui eu, sabe? Com aquilo que estava no meu coração. E depois eu reviso e mando no grupo de WhatsApp da igreja. Eu posso criar materiais, olha aqui, o criador de materiais bíblicos. Eu posso fazer o upload de um, de um PDF qualquer, ou posso colocar um livro, um link do YouTube. Vamos supor que você fez uma pregação e você colocou no YouTube. Você coloca aqui, você converte a sua pregação em material bíblico. Você coloca o título do material, você coloca qual a modalidade, se você quer apostila, checklist, tutorial, para qual é o público, né? É o quê? Membro da igreja? É um público que nem se converteu ainda, né? Quais são os principais conteúdos do material, qual o objetivo do material e a sua denominação religiosa. E olha só, no caso aqui eu coloquei que eu queria um game, um jogo, né? Geralmente a gente pensa muito material evangelístico como, na lógica da apostila, né? Mas eu queria um jogo. E eu criei um jogo aqui, ó. Um jogo de empreendedorismo cristão, para ajudar cristãos a empreenderem na internet com seu conhecimento. E ele criou um jogo. Olha que legal. Criou bonificação, tudo, tá? E eu conversei aqui com ele. Quando eu clico aqui na caixinha, eu estou conversando com ele, ó. E melhorando. Cria as regras básicas, tudo bonitinho, sabe? Então, materiais diversos. Você imagina você criando um jogo para você usar no ministério infantil da sua igreja, sabe? Olha aqui, tem até as perguntas, ó. Qual princípio bíblico destaca a importância de dedicar nossas ações a Deus em nossos empreendimentos, né? Salmo 23, Provérbios 16:3, Mateus 5:9. Muito legal, né? De acordo com Colossenses 3:23, como devemos realizar nosso trabalho, né? Isso daqui a gente viu mais cedo, hein? Com rapidez, com excelência ou de todo o coração, como para o Senhor. Então, eu posso pegar a minha pregação, gerar um material para adultos, gerar um material para as crianças. Eu posso, depois da minha pregação, na segunda-feira, mandar um devocional para as pessoas no grupo de WhatsApp da igreja e na rede social da igreja. Posso fazer uma série de sugestões de oração para o meu grupo e posso, então, utilizar a inteligência artificial dessa maneira. Posso depois aprofundar meus estudos de Antigo Testamento para minha próxima pregação. Vamos supor aqui eu aprofundei o estudo de Jó, né? Que é um dos livros que mais me toca dentro da Bíblia, né?
o livro de Jó. Então, aqui, eu estudei Jó. Olha só, tá aqui. Ele está me explicando os capítulos de Jó. E depois eu ainda organizei uma pregação. Então, pessoal, vejam quantas aplicações você pode ter, sabe? Coloquei aqui uma bibliografia, ó, de um livro chamado Deus, de um artigo, desculpa, Deus como fonte de amor. E ele me ajudou a ler a bibliografia. Posso colocar aqui um vídeo do YouTube, né? Eu coloquei, por exemplo, uma aula minha e ele resumiu a minha aula. Inclusive, eu posso depois continuar a conversa. Então, me desculpe se eu estiver sendo muito extenso, né, nas diversas aplicações, mas só para você ver a diversidade de aplicações que você pode ter como cristão ao usar a inteligência artificial, né? E é justamente esse o convite que eu quero te fazer, né? Primeiro, não tem problema usar a inteligência artificial, tem como assim como não tem problema usar a internet, assim como não tem problema assistir conteúdos no YouTube. Segundo, a inteligência artificial pode ser um potencializador da sua missão, do seu projeto, daquilo que Deus colocou no teu coração. Você vai ser o quê? Um evangelista? Você vai ser um mestre? Você vai ser um pastor? A questão é, com a inteligência artificial, você pode desenvolver essa missão, talvez de uma maneira ainda maior, talvez de uma maneira ainda mais contundente, né? Eu vejo hoje pessoas que estão até criando canais no YouTube e no TikTok em que elas não aparecem, elas usam vídeos gerados por inteligência artificial, com roteiros gerados por inteligência artificial, mas coisa boa, tá, gente? Coisa boa, né? No outro dia eu estava vendo vídeos sobre a história de Abraão, sobre a história de Isaac, sobre a história de Jesus, sobre a história de Balaão, sabe? Então, você pode hoje desenvolver tudo isso sem nenhum tipo de restrição ou constrangimento. Pelo contrário, use glorificando a obra de Deus. Então, para a gente encerrar, eu quero te convidar a dar espaço, tá? Eu vou colocar aqui no chat o Cristão 24 Horas, que é essa ferramenta incrível que eu criei para a gente poder desenvolver o nosso ministério, nossos estudos bíblicos, sem ter que ficar com essas ferramentas genéricas de chat GPT, etc., que inclusive tem coisas ali que às vezes não são legais. O valor dele é ridículo perto do ChatGPT, né? Por exemplo, o ChatGPT agora ilimitado tá 1.200 por mês. Então, o Cristão 24 horas não chega nem perto disso, né? Chega nem perto disso. Então, o valor é bem módico. Todos os robôs são treinados para cristãos. Diferente do ChatGPT e outras IAs, eles não têm treinamentos para uso. Lá no nosso Cristão 24 horas, você já tem hoje 7 ou 8 treinamentos. Então, eu quero te convidar a dar esse passo, essa chance a você mesmo e você desenvolver o seu ministério, seus estudos, usando essa ferramenta que eu fiz com muito carinho. Eu sou contra esse negócio de usar inteligência artificial que você não sabe nem quem criou. Você não sabe o que que tem ali por trás, você não sabe nada disso. E aqui você está me vendo, você sabe quem eu sou, você consegue auditar minha vida toda na internet, você consegue ver tudo que eu faço, é tudo público, eu estou na internet desde 2014, então você tem aí a tranquilidade que você não está lidando com uma marca, você está lidando com uma pessoa, né? Então, dá esse passo aí para o Cristão 24 Horas, foi uma felicidade contribuir aqui contigo, né, da gente estar juntos aqui para discutir os princípios bíblicos e da gente ver na prática, né, como que você pode operacionalizar isso sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, sem nenhum constrangimento dentro do seu ministério e dos seus estudos bíblicos. Uma grande felicidade e a gente se encontra lá no Cristão 24 Horas. Tchau, tchau, pessoal!